Bem-vindo mais a um Papo Rec. Hoje eu trago aqui uma coisa rara, uma pessoa que fala mais que eu. Está conosco aqui a deputada Ana Júlia. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Quer dizer, eu não sei se é um elogio, né? Mas obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui dividindo esse podcast com você. Ana, eu conheci você falando na Assembleia sobre o Ocupa Curitiba, num discurso que você, teoricamente, eu não me senti agredido, mas você agrediu os deputados da casa. Você lembra disso? Lembro bastante. O que foi que você falou para aqueles velhinhos queridos que hoje são seus colegas? Olha, eu não falei nada de errado, eu também não sei porque alguns se sentiram ofendidos. Eu, na realidade, li um artigo da Constituição. Então, para quem se sentiu ofendido, eu sugiro que tenha que rever se está na profissão correta, né? Mas naquele momento, assim, a gente estava debatendo, né, a educação, um movimento contra a reforma do ensino médio, mas também debatendo a segurança dos estudantes, debatendo a dignidade desses estudantes, né? A gente passou por uma fatalidade, que foi, infelizmente, né, o falecimento de um estudante dentro de uma escola, e o objetivo ali era debater a legitimidade do movimento e a segurança dos estudantes na educação e dentro das escolas. E veja, né, o mundo de fato dá voltas. Naquele momento, a gente foi criminalizado e muito como se fosse uma responsabilidade dos estudantes, né? E o que a gente estava falando, não, olha, é um problema do Estado, a violência acontece, o Estado está falhando. 6 anos depois, a gente está lidando com essa situação de violência nas escolas, onde a gente vê que, de fato, o Estado falha e não se tem uma política efetiva para pensar na segurança nas escolas. Mas a gente está discutindo isso. Eles querem botar detector de metal, querem botar cerca elétrica, querem aumentar o muro, querem botar policial. É essa a saída? De forma alguma. Isso daí é jargão para tentar agradar as pessoas e para dizer que está propondo algo que vai fazer a diferença, mas não vai. Na prática, o que todas essas medidas vão fazer é aumentar esses casos de violência que a gente tem dentro das escolas. Se a educação ela não discute, ela não é acolhedora, ela não é libertadora, ela causa esses ambientes de violência, de estresse, de preconceito, de discriminação. Então, o problema é muito mais profundo. Dar um jargão, fazer uma frase de impacto, uma frase bonita, é fácil e dá um recorte bom para o TikTok, para o Instagram e etc. Difícil é você estudar sobre o tema e achar uma saída real. Mas estudar não é o forte dos nossos colegas na política. Não estou falando só da Assembleia Legislativa do Paraná. Nós temos uma política hoje onde a lacração na internet, de um lado, funciona e do outro lado funciona fake news. Será que a gente não está prejudicando a política? Eu acredito que sim. Eu acredito que a política pautada em quantos likes isso daqui ganha, em quanto que isso daqui vai viralizar, ela prejudica a vida das pessoas, né? O desenvolvimento da política. A discussão política. Mas a discussão, porque não existe discussão. Acaba tendo quem que vai fazer um vídeo mais bonito para soltar no Instagram e impulsionar para queimar a cara do outro, né? Então, essa política sem proposição real, sem debate, sem espaço para debate, prejudica a vida das pessoas, não só ali as relações entre os deputados ou a votação de um projeto ou outro, impacta na vida das pessoas. Você é estudante de Direito e Filosofia. Que semestre de Direito você está? Olha, essa é uma pergunta muito complicada, assim, sabe? Você está nos encaixes, assim. Assim, para todo universitário. É mais ou menos aquela pergunta, como tá os namoradinhos? Mas, assim, eu tô no final do curso. No final do curso. Conciliar o mandato agora com a faculdade tem sido um desafio? Tem sido um desafio imenso, assim, né? Porque, claro, as aulas têm um horário, tudo certinho. E nós não temos horário e nada certinho. Exato. Porque as pessoas acham que o trabalho do deputado é aquele período dentro da sessão, né? De segunda, terça e quarta, durante a sessão no período da tarde. E não, o trabalho real tá fora da sessão. É a parte mais chata, é a sessão. A sessão é protocolar, mas o trabalho real do deputado tá fora, né? Então, isso que me traz muita dificuldade com a faculdade. E, por exemplo, eu viajo muito, assim como você. Então, eu não consigo ter aula na sexta-feira, porque se eu tiver aula na sexta-feira, eu não consigo viajar. Então, eu tenho aula de manhã e de noite para compensar a aula que eu não vou ter na sexta. Então, tá um desafio. Mas eu acredito que em um ano, assim, já vai estar tudo certinho. E filosofia? Filosofia, essa é uma tristeza, assim, de fato, para mim. Porque eu levei, desde que eu saí do ensino médio, eu comecei a fazer as 2 faculdades.
e eu estagiava de tarde, né? Então eu fazia direito de manhã, trabalhava à tarde e fazia filosofia à noite. E com um mandato, eu não tenho a mínima condições de tocar as duas, né? Então eu acabei trancando o curso de filosofia e essa é uma dor, assim, no meu coração. Mas eu imagino que quando eu acabar o direito eu consigo voltar. Já chegou a bater um papo com o Gora sobre filosofia? Ainda não. Ainda não? Ainda não. O Gora tem um extenso currículo na área. Eu já conversei muito sobre a experiência que ele teve na Índia, né? A gente teve uma vez um evento sobre, a gente acabou conversando. Mas sobre a filosofia mesmo, eu ainda não conversei com ele sobre. Mas eu foco mais na filosofia política, né? Eu trabalho mais nessa área, assim, gosto mais de estudar essa área. Mas qual seria a ligação? Da filosofia com a política? Pois é, não fazemos nada disso. Então, assim, teoricamente, para ter toda a ligação, né? Na realidade, eu enxergo o exercício da política como um desdobramento do que a filosofia traz. Quem né? nós deveríamos ler? Olha, eu acho que é sempre muito importante ler os clássicos, né? Que a gente Não, mas traz. você tem que levar um curso relâmpago para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores de Curitiba. 2 autores, 2 livros que você fala assim, ó, começa a ler aqui. Ai, gente, eu não consigo deixar minha ideologia de lado nesse sentido, né? Então, eu com certeza levaria Marx para ler. E nesse momento agora, eu levaria David Harvey também, porque daí faz uma leitura sobre as questões filosóficas e econômicas que a gente vive, né, no contemporâneo. Ou seja, filosofia aplicada. Isso. Não discutir o sexo dos anjos. Eu gosto da filosofia, assim, ela é envolvida na realidade, ela é envolvida na vida das pessoas, né? Claro, a filosofia ela é encantadora, assim, você se entrega e, enfim, discute muitas coisas, mas eu gosto mesmo de quando a filosofia é um mecanismo para você refletir sobre a vida e mudar a vida das pessoas, assim. A filosofia desassociada à realidade, desassociada à prática, não me agrada muito. Você não gosta de ficar no etéreo, então? Não. É a minha maior dificuldade no curso. Você é ligada no 220. Isso todo mundo percebe. Qual é a dificuldade de ser parlamentar e ver que as coisas não acontecem como a gente quer que elas aconteçam? Olha, primeiro é uma decepção. Assim, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me pegou nesses primeiros 6 meses, assim, porque quando a gente faz política e movimento social, a gente faz política para mudar a vida, para mudar o mundo, assim, você sonha que você vai debater, vai estudar, vai discutir, vai poder mudar alguma coisa. E daí, quando você vai para a política na prática, você percebe que o debate às vezes fica muito de lado, que os interesses são outros e que as coisas demoram muito para mudar. Você achou que ia poder fazer mais como deputada? Porque eu achei. Eu achei. Olha que eu venho de dentro da política. E hoje eu estava revoltadíssima, inclusive, de manhã, porque estava discutindo, né, a questão dos servidores, o reajuste salarial dos servidores, e daí, discutindo sobre isso, mas a gente não vai fazer uma emenda, não vamos pedir para ser maior? Não podemos, porque daí mexe no orçamento, não é competência nossa. Como assim? Se a gente não pode nem sequer discutir isso, né? Ou então, eu sou suplente na CCJ, né? Então, esses atrás que eu estava lá exercendo meu papel de suplente, fazendo uma defesa da constitucionalidade, e teve uma hora que simplesmente não precisa mais falar, todo mundo já tá convencido, mas, poxa, você acabou de trazer outro argumento que eu tenho que rebater para você ter a oportunidade, assim, sabe? Não, 30 segundos. Tem a celeridade, o protocolo, o engessamento da discussão. Não é priorizado a tentativa de convencer o outro ou de construir algo em conjunto. É o que tá ali, se você concorda, ótimo, se você não concorda, paciência, chora. Mas eu já descobri que às vezes eles concordam com a gente. Eles só não podem votar com a gente. Nossa, eu passei tanta raiva nesse dia específico porque eu estava vendo a assessoria técnica inteira concordando. E eu voto divergente. E eu fiquei, que ódio. Isso faz Mas parte. isso acontece, assim, então entender o tempo da política e a dinâmica da política tem sido um desafio. Por que o PT?
Ai, olha, eu acho que o PT me escolheu antes de eu escolher o PT. Porque eu inclusive, por um tempo neguei, assim, a me filiar ao PT. E a minha família inteira sempre foi petista, sempre teve isso muito forte. E sabe aquela coisa de adolescente de eu não quero o que meus pais querem? Então, Muito bem. então Eu tinha certeza que eu não ia ser político. Pois é. Então, e daí eu fiquei um tempo pensando sobre e conheci diversos partidos, participei de vários congressos, era até um sarro, eu ia em congresso de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é juventude de partido eu ia. E eu percebi que o PT era o partido que tinha mais inserção social. Ele estava em todos os lugares. Ele estava nos bairros, ele estava nas vilas, ele estava dentro da política institucional. Ele tinha contradições, como é a vida das pessoas, como é a vida em sociedade, mas ele tinha um norte, assim, que era o combate às desigualdades, que era a defesa dos trabalhadores. E isso sempre foi o que mais me motivou, né? Então, com todos os erros e acertos do PT, e existem muitos, eu ainda acredito que o PT faz aquilo que ele se propõe, que é mudar a vida dos trabalhadores. O Tadeu esteve aqui e ele está no movimento Tadeu Venere, meu ex-colega e deputado federal hoje. Né? Teu pai conhece muito bem o Tadeu. O Tadeu estava num movimento de retomada do PT às raízes. Querendo discutir o partido, a origem do partido, as bandeiras que levantaram o partido e um pouco menos esse partido pragmático da Câmara Federal, porque o partido hoje é refém da Câmara Federal, como todos os partidos do Brasil. Acha que é possível? Eu acho que sim. E em certa medida eu também defendo a mesma coisa. E sabe que durante a campanha, desde que eu comecei assim, ter essa atuação política mais eleitoral, eu escutava muitas pessoas falarem, nossa, eu vejo em você o PT que eu via nos anos 80, o PT que eu ajudei a fundar. E isso para mim sempre foi muito importante, porque eu acredito que a gente precisa resgatar esse PT. Eu acho que em essência a gente nunca deixou de ser, mas aquela correria do cotidiano, da vida, de governo, o virar governo atrapalha, claro que atrapalha. E eu acho que nesse momento que a gente é governo de novo, o PT precisa conseguir entender. E daí nós, enquanto políticos do PT também, enquanto quem tem mandato também, precisa entender. Uma coisa são os interesses de governo, a outra coisa são interesses do PT. Né? Então, assim, há uma questão polêmica para o governo ou que o governo pode não conseguir aprovar, seja para qualquer pauta. O PT tem que ter uma posição. Ou, por exemplo, sobre isso do novo ensino médio, que é o motivo pelo qual eu comecei a fazer política. Eu entendo que isso seja... Não ter revogado isso até agora é um... Nem me falha, assim, me dá 3 tipos de ataque cardíaco. Mas é uma coisa importante, assim, eu entendo isso ser um problema no governo. Eu entendo isso ser uma disputa no governo, porque é um governo em disputa, mas eu não entendo o PT não ter uma posição sobre isso. Entendeu? Então, assim, é um interesse do PT para o nosso projeto de sociedade... Teria que ter uma separação. Tem que ter. E isso não precisa necessariamente interferir no que o PT vai conseguir fazer dentro do governo. Porque daí é isso, interesses do governo, quando você é eleito, quando você exerce o poder, gostando ou não, você tem que estar ali para conseguir construir os consensos da sociedade. Porque todas as outras pessoas elegeram outros representantes que não concordam com você. E é tão válido quanto. Então você tem que ir em busca de construir um consenso ou um convencimento. Então, o governo é isso. Então, se o PT não consegue construir o seu convencimento no restante, tudo bem, mas o importante é lutar por isso, né? Então, eu não vejo problema da gente perder uma pauta no governo. É triste. Eu sofro com isso. Eu vou lutar para ganhar, mas faz parte da política. Agora, eu vejo problema a gente não ter posição em relação às coisas. Eu vejo problema a gente se entregar pelos interesses do governo. E é preciso que a gente entenda. Governo é um projeto de 4 anos. Parlamento, lei, discussão, partido é um projeto de Estado. É um projeto de Estado, é um projeto permanente para a vida das pessoas. Agora é minha vez de provocar. Muito jovem e mulher, te atrapalha? Não, mas é um desafio. Não jogam isso em você toda vez? Jogam, toda vez. Toda vez. Tem que amadurecer mais, você ainda não entendeu. Você passa por isso? Passo. E esses dias atrás eu tava numa mesa de negociação, assim, com promotor, batalhão do choque, um monte de coisa, assim. E o promotor me falou assim, não, o que você assina, o que eu assino tem o mesmo valor. Eu posso fazer aqui um TAC e tem a mesma coisa, é força de lei. Então, promotor, com todo respeito, assim, né, mas... Quase isso.
não é força de lei, né? Se a gente escrever uma lei sobre isso, terá uma segurança jurídica muito maior, não sei o que, não sei o que lá. Ele ficou bravíssimo, assim, daí ele não tinha levantado a voz pra ninguém até esse momento na sala, mas foi justamente nesse momento que ele achou que ele poderia levantar e gritar. E falou, não, claro que eu assino é a mesma coisa e você não discuta comigo, porque eu já tô aqui há 20 anos e sei muito mais de direito do que você. Aquele momento me subiu um sangue, assim, porque talvez, se ele tá lá há 20 anos e nada deu certo, o problema seja ele. Assim, só talvez, né? Então, essa ideia... O fato de que eles viraram deuses, né? Não podem ser questionados. Eles acham que a função deles é o mesmo exercício, assim, tem a mesma força de lei. Meu querido, o meu concurso público foi 52 mil votos, não foi acertar uma prova, né? É a construção na sociedade. Então, assim, há um desafio porque as pessoas ainda veem que não têm capacidade o suficiente, que ainda não aprendeu o suficiente, etc. E em algumas coisas eu acho que, de fato, eu ainda não tive condições e nem tempo para aprender. Mas outros deputados que são mais velhos do que eu e estão no primeiro mandato também não tiveram tempo, né? Mas hoje, na sociedade que a gente vive, nas condições de política que a gente tem, eu vejo que ser jovem é muito mais uma oportunidade, uma forma diferente de se fazer política do que um problema. A gente vive um preconceito, porque... E o fato não é eu ser jovem, porque já teve outros deputados mais ou menos. Não. O fato é que eu sou pobre e venho como filha de trabalhadores. Não tenho uma carreira na política, não tenho uma família na política. Porque os outros deputados que entraram lá, sendo 1 ano mais velho do que eu sou hoje, quando entraram, não era um problema eles serem jovens, era lindo. Claro, é filho de ex-deputado, ex-governador, governadora, etc e tal, vem de família tradicional da política, então não é um problema. Mas ela não tá falando de mim, tá? Um pouquinho mais velho que ela, Você é um ponto, 10, 15 anos a mais que ela. Você é um ponto fora da curva, assim, também, porque é isso, né? E assim, sendo muito sincera, eu não vejo problema de pessoas mais jovem que tem... Oi? Sou a mais jovem da história do Paraná. Ah, você tirou a bancada do McLanche Feliz, então? Tirei. Ah, porque eles eram chamados por nós carinhosamente da bancada do McLanche Feliz. Porque era um empate, né? Não, eu tirei. Eu bati o recorde deles. Mas assim, não é um problema você ter, né? Porque acaba fazendo parte da infância, você acaba gostando, etc. O problema não é esse. O problema é você só ser validado por conta disso, né? Então você entra sem um avalista, digamos assim. Sem um fiador, assim, na política, sabe? Eu acho que isso que incomoda mais. E eu escutei muito, assim, como é que você conseguiu? Foi só a internet, né? Foi só a rede social, assim, pra explicar isso da juventude. Ou só jovens votam em você? E não é bem por aí. Não, essa mágica não existe. Não existe, não. Você tem... Qual a sua ambição na política? A minha ambição? Olha, eu entrei com... A minha maior ambição, assim, na política era revogar o novo ensino médio. Sem mentira nenhuma, assim. É o motivo pelo qual eu comecei a fazer política, pelo qual eu entendi que eu precisava e pelo qual muitas vezes, mesmo pessoalmente não querendo, porque nunca foi uma ambição pessoal, eu entendia que as pessoas esperavam e que era uma tarefa coletiva, assim, que era maior do que as minhas vontades pessoais. Então eu comecei a fazer política para que através de uma pauta eu conseguisse enxergar a melhoria na sociedade. Então, a minha primeira ambição sempre foi a revogação do novo ensino médio. E eu ainda não desisti disso. Ainda estou lutando. Mas daqui pra frente, eu não tenho uma ambição assim, nossa, eu quero ser prefeito, eu quero ser governador, eu quero ser deputada federal, eu quero ser isso, aquilo. Meu eu não tenho isso. Cuidado com quem não quer nada, que quer tudo. Pode ser também. Falava isso. Quem não quer nada, quer tudo. Eu sou uma militante e sou disciplinada pelos processos coletivos e pelas decisões coletivas. Eu sou tarefeira, assim. Inclusive, essa foi a minha maior dificuldade em ser candidata, porque eu queria continuar fazendo tarefa, assim, né? Eu tava ali nas tarefas. E hoje, a tua pauta na política, você já aumentou, você já não é mais uma candidata nicho. Sim. Né? Você já está discutindo outras pautas, você está descobrindo que existem outras questões e que nada não dá para mexer no ensino sem mexer no ensino médio, sem mexer no ensino básico, sem tratar de saúde, de segurança, de alimentação, de oportunidade, de emprego. Como é que está sendo esse entendimento dessa máquina simbiótica de fazer política? Assim, primeiro, eu comecei na política e me encantei pela pauta da educação
e descobrir coisas específicas, assim, para debater a educação, mas porque eu vejo a educação como um instrumento para tornar possível a sociedade que eu acredito, né? Então, é o caminho, mas não é especificamente o que eu quero me debruçar, o que eu acho Não é que só tem a que única fazer. pauta. Exato, não é a isso única que eu tô falando. pauta. Como é que Então- está sendo essa absorção de que para mudar a educação eu tenho que mudar o resto, para mudar o resto eu tenho que melhorar a educação, não dá para trabalhar só aqui. Olha, é difícil, porque daí é muita coisa, né? Assim, vai crescendo e os problemas só aumentam e parece que as soluções diminuem. Tem sido um desafio até entender as questões de competência e o que dá para fazer, o que não dá, o que tá além do nosso poder, digamos. Mas também tem sido muito divertido, assim, eu tô aprendendo e trabalhando com coisa que eu não conhecia, que eu nunca imaginei que eu ia ficar sabendo. Por exemplo, eu fui esses dias atrás visitar o Porto de Paranaguá para falar com os rebocadores e visitar o Sindicato dos Marítimos. Eu nem sabia o que era rebocador antes de conhecer ele. Antes de estar lá dentro. Assim, eu não sabia. Eu conheci quando o sindicato me mandou uma mensagem e me pediu ajuda com uma pauta salarial, que é o que eu defendo, melhores condições de trabalho, valorização, e eu fui lá entender, daí fui lá estudar. Depois que eu tinha entendido o que era, eu fui estudar e falei assim, não, eu preciso conhecer isso daqui, eu quero ver de perto. E eu só pude ver de perto porque hoje eu sou deputada. Então você não entrava no Porto. Também. Então, assim, essas coisas é importante demais, assim, e vai dando a oportunidade da gente conhecer essas outras coisas. Então tem sido muito bom, assim, tem sido uma boa experiência. Entrevistas. Tá acostumada já? Isso eu já tô mais acostumada. Assim. Eu tô no meu 3º mandato. Eu acho muito bizarro chegar em algum lugar e alguém me reconhecer. É muito... Isso é bizarro? Nossa, é muito bizarro. E é umas coisas assim que a gente demora, assim, pra se dar conta, né? Então, esses dias atrás eu saí da LEP, tinha aula e eu tava morrendo de fome. Pensei, vou no shopping comer alguma coisa rapidinho. E como qualquer outra adolescente normal, eu peguei o meu lanche, coloquei uma série no meu celular e estava toda desleixada, sentando do pior jeito possível, me lambuzando, comendo, quando de repente eu só escuto uma pessoa gritando, deputada! E eu, tipo, puta merda, eu tenho que me arrumar, assim, né? Tudo bom, limpa a boca e Tira a maionese. Exatamente. Então, isso é engraçado, assim, porque é engraçado e é difícil, porque você não pode mais ser você em todos os lugares, assim, você a todo momento está exercendo uma função pública, então... Você é policiado 24 horas por dia? É policiado 24 horas por dia. Eu fui morar em Brasília quando o meu pai foi. Uma coisa que minha irmã fala, que ela fica em Brasília porque ninguém sabe como é bom ser ninguém. Essa frase faz sentido pra você hoje? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode comer, você não pode errar, você tá sempre... E um pouco disso é a pressão que eu imagino, assim, a pressão que nós mesmos colocamos sobre nós, né? Tudo isso, né? Sempre tem. Mas, assim, uma coisa é a pressão que você coloca sobre você mesmo, porque você vê que tem que ter uma responsabilidade em relação às outras pessoas, e porque as pessoas, elas não estão acostumadas com a rotina da política. E estão certas de não estar. Então, assim, se ela estiver na rua e ela tem uma coisa importante pra falar, ela vai falar naquele momento, ela não vai te encontrar na LEP pro momento que você tá no gabinete. Então, a política é todo momento. Então, uma coisa é isso, você se policia porque você sabe que pode acontecer essa situação. E a outra porque nos momentos que você abre mão ou que você acaba não ligando muito, acontece uma situação que te faz lembrar. Faculdade, processo legislativo, já pegou? Olha... Que tal a teoria vista na prática? É bem diferente. Tudo aquilo que o professor ensina pra nós... Algumas coisas são semelhantes, né? Os prazos são semelhantes. Mas o método é bem diferente. Muito diferente. Você voltaria hoje numa aula e contestaria o professor? Eu já fazia isso antes. Não, mas falando assim, eu tô te falando, não é assim. Eu faria. Na realidade, eu fiz esses dias atrás sobre... Qual que era a discussão? Era sobre o capião, invasão e essas coisas, né? Porque é isso, na faculdade, eles não explicam, por exemplo, que o termo invasão de terras que tá falando ali, o código que o professor tá explicando, é sobre uma situação individual, é de um problema de vizinhos, enfim, é outras coisas. E na política e na vida mesmo, no cotidiano,
isso serve também de conotação para quando a gente está falando de movimentos coletivos, buscando direito por terra, por trabalho. É diferente. É muito diferente, assim, não é a mesma situação, né? E não é passado isso, então as pessoas simplesmente não sabem, elas acham que uma ocupação do MST num latifúndio, numa grande propriedade sem função social, É uma invasão de terra. é uma invasão de terra, é a mesma coisa do teu vizinho que colocou a tua cerca 10 metros para lá. A gente tem um problema muito sério de realidade. Você vem de Curitiba, nascido e criado em Curitiba. Você foi para o interior. O que você descobriu desse interior do Paraná que você nunca imaginou como curitibana? Olha, é que assim, eu nasci e fui criada em Curitiba, mas a minha família é toda do interior do estado, né? Minha família é de Assis Chateaubriand. Então, eu sempre fui muito pro interior, sempre convivi muito com o interior do estado, porque é da onde vem a minha família. E eu sou muito mais identificada com o interior do estado, com Curitiba propriamente, porque como a criação acaba sendo diferente, por exemplo, lá em casa a gente não tem tanto essa coisa de curitibano de ser tão fechado e tal, né? A gente é pé vermelho mesmo. Então, eu trago muito isso, assim, eu sou muito isso também. Então, o que eu falo, assim, que a política me oportunizou foi conhecer mais do estado, assim, né? Foi conhecer, por exemplo, a região norte do estado, que eu passei, né, por conta da política, o sudoeste, mas ali a região do oeste, do Campinas, essa eu conhecia mais. Lugares que, apesar de menos quilômetros, são bem mais longe de Curitiba. Uhum. Isso acontece bastante, assim, né? E da gente vê também como o nosso estado, ele chega, de alguma maneira, tá até habitolado, assim. Ele só se vê em uma função e é só aquilo, sendo que tem uma riqueza cultural e uma diversidade enorme, inclusive de potências, assim, né? A gente tem... Estão querendo transformar a gente só numa fazendinha de produzir commodity, nem comida, commodity. E a gente esquece o nosso potencial industrial, turístico. Sim, por exemplo, ali a região de Foz é um potencial turístico enorme que não está sendo valorizado. O Sudoeste tem uma agricultura familiar gigantesca e um potencial também gigantesco que não está sendo valorizado. O tanto de terra e o solo fértil que a gente tem, nós poderíamos, além de estar pensando em exportação, mas também na produção de alimento local, também para cá. E tantas outras coisas. O Paraná é uma riqueza cultural imensa. E você pensa assim, o Paraná tem um pouco de tudo. Ele tem um pouco de cada cultura, ele é enorme, ele tá no Oceano Atlântico e ele tá num dos maiores rios do mundo. Ele abriga uma binacional que produz 15% da energia do país, né? Então, assim, o Paraná é uma riqueza cultural, ambiental, industrial enorme e a gente não valoriza, não... Tá monotemático o nosso estado? Exato, tá muito... Esse Paraná enorme, sabe a diferença de direita e esquerda? Ou ele acha que sabe? Ele acha que sabe. Ele acha que sabe. O Paraná, por muito tempo, e ainda é visto muito como de algumas famílias e de alguns interesses. E esses interesses só mostram um lado da história. Então, o Paraná, muitas vezes, acha que sabe o que é direito, o que é esquerda, acha que quando ele está defendendo a produção, etc. e tal, ele está defendendo a sua pequena propriedade, ele está defendendo a melhoria para o pequeno produtor. E não, essas pautas são para os grandes produtores. Quem está defendendo para o pequeno produtor é a gente. Quem está defendendo para as pequenas propriedades é a gente. Então, por exemplo, quando eu vou para Assis, direto as pessoas... Agora é engraçado, né? Porque eu sempre fui para lá e nunca era nada. Uhum. E agora eu ando na rua com a minha avó e sou deputada. Então as pessoas vêm e falam, não esquece da gente, não esquece, pensa nos pequenos e tal. Eu falo assim, eu penso, quem não pensa são você, entendi. Assim, né? Então, para mim, a maior divergência que tem nesse pensamento são com os militares. Os militares dizem que eles não gostam da esquerda, mas eles querem 40 horas de trabalho, eles querem férias, eles querem 13º, eles querem quinquênios, eles querem promoção em progressão, eles querem direito à aposentadoria. E eu viro para eles e falo, cara, tudo isso são conquistas
da, entre aspas, esquerda do mundo. Sim. Então vocês amam a esquerda, vocês só não sabem. Né? Aí Isso é muito real. eles ficam pensando, o pessoal do agro, porque o agro, daí eu falo assim, pô, plano safra, A gente fez, ou tá foi fazendo de esquerda, novo. Finame, financiamento, investimento, aí eles ficam, dá um bug Uhum. nessa galera. E aqui em Curitiba, você está sentindo que esse bug está acabando ou não? Infelizmente, eu ainda vejo, assim, Curitiba com um aspecto conservador muito, muito grande. Mas eu acredito que a gente está tendo espaço, assim, para mudar, sabe? Que Curitiba também tem pedido, assim, uma questão de renovação, de outras ideias, de inovação, que há um espaço interessante para a gente trabalhar. Eu acredito também, eu sempre sou muito crítica a isso, assim, que nós que somos de esquerda, nós precisamos entender que quem está propondo algo diferente e que inimaginável é a gente. Então, é nós que temos que facilitar as pessoas a entenderem esse processo. E tem que estar conectado à realidade das pessoas. Tem que ser também compreensível quando alguém não entende ou não compreende algo por inteiro. Porque quem está apresentando algo diferente é a gente. As pessoas nasceram no sistema capitalista, trabalham no sistema capitalista, estudam nele, produzem nele, morrem nele, vão para a igreja nele. Então, é óbvio que tudo que dialogar com esse sistema é mais fácil dela entender e é mais fácil dela apoiar, né? Então, quem faz o contraponto é a gente. Curitiba ano que vem, PT tem que ter candidato? Olha, eu acho que o PT tem que fazer uma discussão ampla e madura internamente para chegar à decisão se o PT tem que ter um candidato. Porque, e daí entra, assim, qual é o projeto que o PT tem para Curitiba? O que o PT vai apresentar para Curitiba? De que forma vai fazer isso? É viável? Não é viável? É propositivo? Não é propositivo? É um projeto coletivo? É um projeto individual? É para potencializar para outro ano? É para criar um projeto a médio e longo prazo? Ou é para fazer nome? Então, assim, eu acredito que Todas tem que essas ser. possibilidades estão previstas dentro das opções. Assim, vai depender Você está falando, você está dizendo assim, digam a que vieram. disso, assim, digo que vieram, assim, para que é? É uma discussão do PT ou é uma discussão minha, sua ou de qualquer outra pessoa? É para discutir Curitiba ou é para ter briga interna, é isso? Exato, eu quero discutir Curitiba. Então, se for para discutir Curitiba, vamos discutir Curitiba e ver o que é melhor para nossa cidade. E daí sim, a gente vai ver, o PT tem condições de apresentar isso nesse momento? Se tiver, que a gente tenha candidato, que a gente vá para cima e toque terror. Mas se não tiver, a gente tem que ter a humildade de entender quando é o momento de compor, de entender quando é o momento da gente jogar estrategicamente também, né? Então, a minha prioridade agora, e eu tenho conversado com as zonais, com o PT como um todo, é o que nós vamos apresentar para Curitiba? O que nós vamos discutir sobre a cidade? E qual que é o nosso projeto de partido em relação a isso? Depois a gente discute nome. Acho que nome Eu acho ótimo isso. de menos, assim, né? E para encerrar, eu tenho 43 anos de idade. Não parece. Quando eu me aperto na política, eu tenho o Roberto Requião para ligar. Você, mais jovem que eu, para quem você liga quando aperta? Aí eu ligo pra um monte de gente. Quem que é o primeiro? Você liga pro teu pai? Você liga pra tua mãe? Você liga pro professor? Liga pro tio? Assim, aonde que vai a Ana Júlia procurar, tipo, deu ruim, tipo, e agora? Olha, é muito, muito complexo, assim, porque eu faço política de forma muito, muito coletiva, né? Mas geralmente, o primeiro momento que deu ruim, que é o momento que eu chego em casa muito cansada, quem tá lá pra conversar comigo é meu irmão. Assim, Só. isso no âmbito pessoal, e que daí, claro, eu acabo dividindo várias coisas da política com ele. Ele não é muito da discussão política, mas ele é muito racional, assim, né? E muito calmo pra fazer as coisas. Então isso... Você tem irmão? Ele é meu irmão. Não parece, mas Não ele parece, é meu mas irmão. é. Então isso me ajuda, assim, a colocar a cabeça um pouco mais no lugar. Passado esse momento um pouco mais pessoal, eu discuto a política primeiro com a minha equipe ali do gabinete, que é quem sempre fez política junto comigo. Então o Gerolane, a Pio, o Paulo, o Pedro, o Babu, a Ana Laura, a Camila. O Paulo é o nosso rabino. Então, essas pessoas sempre são quem eu converso primeiro, né?
E daí vem com quem eu construí política antes. Então eu converso muito com a Miriam, com o Xixo, que foi com quem eu trabalhei nesses últimos anos, e quem tá na política há mais tempo do que eu, então eu acho que é Xixo, sempre advogado, importante. militante, a Miriam foi vice-prefeita de Curitiba. E daí, dependendo da situação, eu vou buscando outras pessoas. Tem uma coisa, assim, que eu não tenho vergonha, que é de pedir ajuda, de dizer que eu tô errada e de aceitar que eu não sei as coisas. Então, isso pra mim é muito, muito tranquilo, assim. Eu ligo direto pras pessoas e falo assim, olha só, eu não sei o que é isso daqui, eu não sei a situação e eu sei que você já trabalhou. O que você tem pra me dizer sobre? Eu acho interessante isso. Ana, obrigado. Bom que a gente tenha uma nova política que não faça a velha política. Porque eu já vi muita gente entrar jovem fazendo a mais velha política. É porque não basta ser jovem. Tem que ter um método de política diferente, né? A renovação não é pela idade. Mas é uma falha de conceito que a gente tem. E você muda um pouquinho esse conceito. Porque eu acho que o jovem ele entra muito romântico na política. E se decepciona de tal forma que ele se corrompe moralmente muito rápido. Ele fala, não adianta. Ele desiste, a porrada é muito grande. E tem que ser algo que a gente tem que se policiar, assim. E a gente precisa entender que esse risco sempre corre. Porque quando você enxerga o risco, você tem mais condições de não cair nele, né? E eu concordo plenamente com você nisso. Obrigado, Ana, por estar aqui com a gente. Quem gostou, segue a gente, curte mais. E quais são as tuas redes, Ana? Primeiro, eu que agradeço de estar aqui, fiquei muito feliz, obrigada pelo convite. E as minhas redes é najulia.ribeiro. Ana Júlia, por causa da música? Não. Não? É porque o nome do meu pai é Júlio e da minha tia mais nova, que minha mãe ajudou a criar, é Ana. E daí ficou Ana Júlia. Mas você escuta essa piada. E eu adoro a música. E o que faz a piada? Eu nasci no ano da música, né? Nossa Senhora. Então ninguém acredita. Ninguém acredita. Obrigado, Ana. Obrigada.